Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tardezona desta sexta-feira, com um pacotão de notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Comentarista crava, futuro de Gabigol, que já tem conversas avançadas para rumar para a nova equipe em 2025. E acredite, ele diz que não é nem Santos, nem Corinthians e não fica no Flamengo. É uma outra equipe do futebol brasileiro. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Será que realmente isso vai acontecer? Bom, fica ligadinho comigo. Vou falar também sobre a situação envolvendo CBF, nome de Filipe Luiz, hein? Sendo aí falado na CBF para assumir a seleção brasileira. Mas uma ala entende que ainda não é momento para Filipe Luiz assumir a seleção brasileira. Nome de Pepe Guardiola é o nome favorito para assumir a seleção brasileira a partir de 2025. Henrique Dorival vai sair? Ao que tudo indica, sim. Vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo esse próximo jogo do Mengão, queridão. É final, é Copa do Brasil. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Alguns jogos já acontecem hoje. O Flamengo só joga no Brasileirão no próximo dia 13. Agora contra o Galo, mas antes também tem o Galo pela Copa do Brasil. Flamengo já abriu venda de ingressos para o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Galo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, a acionar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos para as informações do Flamengo, porque hoje acontece alguns jogos do Brasileirão. Internacional e Fluminense jogam hoje. Lembrando que o Flamengo reassumiu, né, a quarta colocação do Brasileirão. E em caso de uma vitória do Internacional hoje, o Internacional volta ao G4 e o Flamengo volta à quinta colocação do Brasileirão. Hoje também entra em campo Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, caso vença o Grêmio, o Palmeiras vai a 64 pontos, ficando 3 pontos do líder Botafogo. Então, 2 jogos do Brasileirão acontecem hoje, nesta sexta-feira. Internacional e Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Então, vamos aí acompanhar essas partidas. Lembrando, como já mencionei no início do vídeo, o Flamengo só entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 13 contra o Galo. Daqui para lá o Flamengo tem ainda a final da Copa do Brasil. Mas para o jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo iniciou as vendas de ingressos hoje, por volta das 10 horas da manhã. Sócios e torcedores já podem adquirir os ingressos hoje, nessa sexta-feira. Amanhã começa a venda para o público geral para o jogo contra o Galo no dia 13 no Campeonato Brasileiro. O jogo que acontece no Maracanã. Para o público geral, você pode comprar através do site superingresso.com.br. Então fica ligadaço aí nessa situação do nosso Mengão queridão. Final de Copa do Brasil. Sabe o que é que eu acho mais engraçado? É que tem alguns jornalistas que se dizem torcedores do Flamengo, jornalista, mas torce pelo Flamengo, tá? Tem muitos aí que todo mundo sabe. Só que teve um aqui, eu não vou nem falar o nome dele, porque é um cara que vem criticando muito Gabriel Barbosa ultimamente, critica muito o Gabigol, desce o pau no Gabigol sem pena. E agora, cara, eu não sei para que ele fazer essas postagens. Esse aqui é um momento que o Flamengo vem se preparando para um jogo decisivo de final de Copa do Brasil. Ele vai e coloca o seguinte: há 2.100 dias, 10 meninos morreram no CT do Flamengo. Ninguém até hoje foi responsabilizado pelo incêndio. As famílias seguem esperando pela justiça. Eu não sei o que ele viu aqui para poder estar falando isso aqui. Cara, tá querendo criar clima? É isso? Tá querendo criar clima em um momento decisivo do Flamengo? Então você não é rubro-negro, você não... Cara, nada contra. Realmente, aqui não tô aqui
passando mão na diretoria do Flamengo, quem é responsável, quem não é. Mas é momento pro cara tá, né, soltando essas matérias aí. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E muitos aí já foram aí resolvidos os casos, né? Todo mundo sabe, né? Tinha um ou dois aí que não foi, mas por conta também de algumas coisas que aconteceram. Agora, que muitos já foram resolvidos. Mas brincadeira, né, rapaz? Brincadeira. Logo em final de Copa do Brasil, é para desestabilizar o ambiente do Flamengo? É assim que você é rubro-negro? Tem uma situação do Bruno Henrique aí, vocês veem que eu não vi falando aqui, por quê? Cara, um negócio que o Bruno Henrique já falou que é inocente, para que eu vou estar rendendo aqui no canal? Vou estar rendendo esse assunto aqui no canal? Para quê? Em um momento decisivo, final de Copa do Brasil, domingo agora. Vamos focar nessa final. Vamos focar nessa final. Agora falando sobre o mercado da bola, renovação de Gabriel Barbosa, tem uma informação importante aqui, comentarista crava futuro de Gabigol. Mas o Gabigol vem aí desejando de 4 a 5 anos de contrato com luvas. A diretoria do Flamengo aguarda a final da Copa do Brasil, mas só deve mesmo avançar na decisão sobre o futuro de Gabigol depois da eleição presidencial no clube, que acontece no dia 9 de dezembro. Daqui a um mês, hein? Amanhã é 9 de novembro, 9 de dezembro tem eleição. E o comentarista Neto, rapaz, na programa lá da Band, lá os donos da bola, ele cravou, confirmou na verdade, que Gabigol vai para o Cruzeiro. Inclusive já tem conversas em andamento para Gabriel Barbosa defender as cores do Cruzeiro. E ele ainda falou: sei não, hein? Todo mundo acha que o Gabigol vai para o Corinthians, mas fiquei sabendo que o caminho dele é o Cruzeiro de Belo Horizonte, Cruzeiro de BH. Nem o Santos, nem Corinthians, nem Flamengo ele fica. O Cruzeiro deve ser o destino de Gabigol, disse aí o comentarista Neto. O que vocês acham sobre isso, nação? Realmente, Gabigol no Cruzeiro. Agora você, sendo diretoria do Flamengo, você renovaria o contrato de Gabriel Barbosa para 2025? Tem muita coisa para acontecer ainda, não é simples assim, tem muita coisa para acontecer. Agora, o Neto gosta do Gabigol, o Gabigol já mandou até camisa para o Neto de presente, né? A gente viu aí o Neto recebendo a camisa do Gabigol. Eu não duvido que entre umas... O Neto é meio doido, mas às vezes ele traz algumas coisas aí que faz sentido, tá, gente? E o Gabigol, ele tem interesse, ele desperta interesse do Cruzeiro desde a janela do meio do ano, quando, né, o Cruzeiro fechou as contratações e daí então não prosseguiu com o Gabigol, mas deixou stand-by, que pode acontecer nessa próxima janela agora. Inclusive o Gabigol tem contratos encerrando, então vamos ver o que deve acontecer. Bom, falar agora sobre Felipe Luiz, seleção brasileira e Pepe Guardiola. Eu vi algumas matérias sendo publicadas sobre um possível destino de Felipe Luiz na seleção brasileira. Aí eu parei, dei uma olhada assim, eu disse, cara, mas já Felipe Luiz começou agora no Flamengo, tá tendo um início tão bacana, já pode ir para a seleção brasileira. Para a maioria dos envolvidos na CBF, o nome de Felipe Luiz ainda não é bem avaliado, tá? Para assumir a seleção brasileira. Inclusive o Coluna do Flamengo trouxe aqui uma matéria bastante interessante aqui sobre esse caso. Colocou o seguinte: Felipe Luiz começou com o pé direito no comando do Flamengo. No entanto, o treinador ainda não é bem avaliado para assumir a seleção brasileira. Pepe Guardiola, por outro lado, é o grande favorito para ser contratado pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. De acordo com o jornal Team Authentic, a CBF não desistiu de contratar Guardiola após deixar o Barcelona. O treinador, por pouco, não acertou contrato com a seleção brasileira, mas a entidade decidiu recontratar Filipão. Na época, o técnico catalão ficou irritado por não vestir a amarelinha. Guardiola, no entanto, segue com o desejo de assumir a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Uma ala mais próxima do treinador acredita
que um acordo não seria muito complicado de olho na próxima Copa do Mundo. No entanto, outra parte ligada ao técnico entende que o espanhol deve permanecer no Manchester City por mais um ano. Na última terça-feira, Guardiola brincou com a possibilidade de assumir a seleção brasileira após a goleada sofrida por 4-1 para o Sport de Portugal pela Champions. E ele falou o seguinte: depois do 4-1, não sou mais uma opção para o Brasil. Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível. Caso fique mais um ano no Manchester City, Guardiola ficaria livre para assinar com a seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2030. Isso porque o treinador não teria tempo hábil de ajustar o Brasil antes do Mundial de 2026. Até pelo fato de Dorival ainda ser o comandante da amarelinha. O que acontece? Dorival, possivelmente ele deve ficar aí na seleção brasileira até a Copa do Mundo, tá? E a CBF já vem trabalhando na possibilidade de depois ter um novo treinador. Para o Felipe Luiz hoje, dependendo como ele vai sair daqui 1 ano, 2 anos, depois da Copa de 2026, pode pintar uma vaga, né? Mas o Felipe Luiz fazendo um bom trabalho, tem tudo para assumir a seleção. Eu acredito que hoje, vocês podem até me chamar de louco, doido aí, não sei, mas hoje, se o Felipe Luiz pegar a seleção brasileira, cara, com inteligência, sabedoria, como ele trabalha, tem muitos técnicos renomados aí, de ramo velho, que não tudo ultrapassado. O Felipe Luiz está se atualizando. E isso é fundamental. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que deve acontecer. Por enquanto, Lipe continua no Mengão, tá? É apenas alguns rumores aí rondando mesmo, mas não tem nada de Lipe na seleção brasileira, por enquanto, nesse momento. Valeu? Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.